Começamos domingo passado a estudar Daniel no Antigo Testamento. Daniel. Começamos no capítulo 1, hoje vamos para o capítulo 2. O tema da nossa reflexão nesta manhã: aquele que governa sobre todas as coisas, hoje e sempre. A leitura, irmãos, é extensa, mas é fantástica esta leitura. Fique com a sua Bíblia aberta, acompanhe, olhe para o texto, reflita na leitura. Eu tenho certeza que isso irá edificar muito a sua vida nesta manhã. Daniel, capítulo 2. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhes dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram se apresentar ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: o rei vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulhos. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte, ó rei, o sonho aos teus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem um sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios e os encantadores. Saíram à procura de Daniel e dos amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel. De noite, numa visão, Daniel louvou ao Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele.
Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram à tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio das mãos, atingindo a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro e o barro e o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento se levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu-se a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves dos céus. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói a tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e a parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro. Embora tenhas visto ferro misturado com barro, assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre.
Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio das mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Prestou-lhe honra e ordenou-lhe que fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel no alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Santo Deus, poderoso Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor se revelou a nós por meio da Tua palavra, por meio do Teu Filho. O Senhor nos mostrou da Tua glória, o Senhor nos mostrou da Tua infinita sabedoria. Nesta manhã que nos reunimos, ó Deus, como Teu povo, para Te adorar e celebrar o Teu nome, que abrimos Tua santa palavra, Seu texto sagrado, que o lemos e o proclamamos, ó Deus, publicamente. Rogamos, ó Deus, que assim como o Senhor deu interpretação fiel a Daniel, que nesta manhã, ó Deus, nossos corações estejam sensíveis a compreender o Teu propósito, a Tua vontade, o Teu querer para o nosso viver nesse tempo. Dá-nos Tua sabedoria, Senhor, que o Teu Santo Espírito ajude, ó Deus, nossas mentes e a nossa compreensão a viver a Tua palavra, tão somente a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. O que Deus pode fazer quando alguém decide ser fiel a Ele? Essa, para mim, é a grande pergunta e a grande resposta desse texto. O rei Nabucodonosor, ele se tornou o rei de toda a antiguidade. Ele construiu o maior império. Era um rei sanguinário, mas era um rei também muito inteligente e muito perspicaz. Ele queria destruir ao povo de Israel e principalmente queria destruir a fé do povo de Israel. E nós estamos vendo agora, nós vimos semana passada no primeiro capítulo, que Daniel e seus amigos decidiram ser fiéis a Deus e Deus deu a eles uma vitória sobrenatural. Porque quando eles foram trazidos de Jerusalém para a Babilônia, o rei então ofereceu para que eles morassem no palácio, e ao morando no palácio, eles se alimentassem do alimento que saía da própria mesa do rei. Daniel e seus amigos decidem então não se contaminar com as comidas do rei, com as benesses do rei. Eles decidem então se alimentar de água e de verduras. E eles pedem isso a Arioque. A Arioque concede isso. Passados 10 dias, Daniel e seus amigos estão mais vistosos, estão mais fortes do que os outros jovens que estavam se alimentando das benesses do rei, comendo do melhor da terra. E ali então, nós vemos então que depois eles vão ser apresentados diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor então se surpreende com toda a sabedoria de Daniel e seus amigos. Mas agora, nesse texto, nós vemos que ocorre uma revelação da personalidade maníaca de Nabucodonosor. Nabucodonosor então pede
que as pessoas revelem o que ele sonhou. Só um maníaco é capaz de fazer esse tipo de pedido. Eu sonhei, me revela o que eu sonhei. E aqui, os próprios encantadores, os próprios adivinhos, os próprios astrólogos que estavam nesse reino, falam que aquilo seria impossível de se revelar. E é interessante que esse rei, diante de toda a prepotência dele, porque tudo que ele falava as pessoas cumpriam, então ele diz: eu vou exterminar vocês, eu vou matar vocês, eu vou acabar com vocês. Agora, olhe para o texto e não perca o contexto. Daniel, o que Daniel é? Daniel é um escravo de um reino que foi totalmente devastado por Nabucodonosor. Esse Daniel, ao ouvir a sentença de Nabucodonosor, ele chega novamente a Arioque e diz a Arioque: nos dê um tempo. Em outras palavras, Daniel coloca a corda no pescoço. Dá para você entender? Todos iriam morrer, então ele fala: olha, eu quero ser um agente de solução nesse mal que está acontecendo. Eu quero ser alguém que possa fazer alguma diferença nesse tempo. Eu quero que a diferença que eu possa fazer não seja só para mim, para os meus amigos, mas inclusive para esses que são adivinhos. E é interessante essa relação, e eu quero que você entenda isso aqui. Que nessa época já existiam os magos, aqueles que tinham a habilidade da magia. E essa habilidade da magia era aqueles que usavam de uma determinada magia para fazer alguma coisa pelas pessoas. Então a magia para que a pessoa tivesse sucesso, ou a derrota, ou o fracasso. Mas também haviam os encantadores, aqueles então que se utilizavam de determinadas situações, né? A gente falaria então dos tarólogos, ou daqueles que jogam búzios. É a mesma semelhança, esses encantadores, que pegavam pedras e davam interpretações através das pedras, que jogavam alguma coisa e assim eles teriam a interpretação do amanhã sobre isso. Isso são os encantadores. Os feiticeiros, aqueles que praticavam diretamente sacrifícios a demônios. A prática satânica, a prática do mal. Aqueles que realmente buscavam basear a sua vida e as suas escolhas através dessas escolhas acerca do mal. E os astrólogos, aqueles que olhavam para os astros e tentavam então trazer discernimento para a vida das pessoas à luz dos astros. Nenhum desses adorava a Deus. Mas aqui se coloca um servo de Deus, que decide então fazer a diferença em meio ao caos. Todos estavam debaixo de uma sentença de morte, mas um decide buscar a Deus e encontrar solução em Deus, para que Deus pudesse trazer solução para todos eles, inclusive para aqueles que não eram da sua agremiação religiosa. Aqueles que eram praticantes do satanismo e das coisas ruins. Daniel, então, ele se coloca nessa brecha. Agora, ao se colocar nessa brecha diante de Arioque, o que Daniel faz? Daniel vai e chama os seus 3 amigos, que já tinham topado, então, não comer o fazão do rei, não comer o carneiro do rei, não comer as iguarias que vinham de longe, que o rei comia, e eles decidiram então não comer. Ele chama esses 3 homens, e aí o que eles vão fazer? Eles vão se colocar diante de Deus, eles vão orar, eles vão buscar direção de Deus, eles vão buscar solução de Deus, eles vão, buscando a Deus, tentar encontrar essa solução, que é uma solução indissolúvel. Deus dá a revelação a Daniel,
porque o nosso Deus é assim, a promessa dele. Daniel é contemporâneo de Jeremias. E Daniel, então, ele já tinha entrado em contato com os escritos de Jeremias. E foi Jeremias que escreveu: buscar-me-eis, e o que, igreja? Quando me buscardes. Então ele conhecia já essa palavra. E os seus amigos também conheciam. Eles entram então na presença de Deus para buscar a direção de Deus, para encontrar a solução diante desse problema, desse dilema, dessa dificuldade e deste mal que está assolando o palácio, o reino da Babilônia. Daniel então recebe a revelação, recebe a interpretação. Daniel então vai diante do rei, e o rei então, que eu quero que você entenda aqui, duas frases que eu e você precisamos olhar aqui novamente. E Nabucodonosor, tem uma frase popular que diz assim: se você quer conhecer o caráter de alguém, dê um pouco de poder a ele que você vai revelar. Então aqui a gente está vendo o caráter de Nabucodonosor. Um maníaco, um prepotente, um cara egocêntrico, um cara que queria que tudo fosse conforme o que ele queria. Um cara cheio dos seus caprichos. Mas, diante da Babilônia e diante da antiguidade, ele não é apenas um rei. Ele também é considerado uma divindade. Essa história me lembra muito da história do povo de Israel lá no Egito. Você lembra disso também? Porque lá também tinha um rei, um faraó, um maníaco, um prepotente, um arrogante. E lá também ele se julgava ser divindade. A palavra de Deus, ela vem fazendo para nós um construto de um pensamento que eu e você precisamos compreender. Quem governa o mundo e o universo? Quem governa o mundo e o universo? E aqui o texto diz aqui para nós categoricamente no verso 20. Se você puder marcar esse texto, marque esse texto. Se você puder postar esse texto nas suas redes sociais, poste nas suas redes sociais, para que eu e você não nos esqueçamos jamais quem governa o universo. Podemos ler juntos o verso 20? Louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Agora, olha que coisa interessante. Ele está num reino como escravo, aonde existem outras pessoas no mesmo tipo de trabalho dele, os sábios do rei. Os sábios foram chamados pelo rei. Presta atenção nisso. Os sábios todos foram chamados, menos Daniel e seus amigos. Por que Arioque esquece de Daniel e seus amigos? Porque o rei, que no capítulo 1 diz que Daniel e seus amigos tinham mais sabedoria do que todos os outros, esquece disso. Queridos,
Aqui eu e você precisamos ter um entendimento, um discernimento da palavra de Deus. Que nós estamos neste mundo, e neste mundo acontece um grande conflito. Um conflito espiritual. Um conflito onde as pessoas querem tirar Deus da evidência da história. Um conflito onde as pessoas querem tirar Deus do poder e do trono da história. Não esqueça isso. Tudo que está acontecendo na minha vida, na sua vida, sobre todas as nações, é de fato isso. As pessoas querem tirar Deus do trono da história. As pessoas não querem que as pessoas deem glória a Deus e vivam para a glória de Deus. Por isso, acontece um cerceamento de Daniel e seus amigos para irem à audiência com o rei Nabucodonosor. E aí Daniel então faz essa intervenção, usado pelo Espírito Santo de Deus, mas também como um ato de coragem. Porque aquele que serve a Deus, ele precisa ser corajoso. Aquele que serve a Deus, aquele que conhece esse Deus que ele está dizendo, ele precisa ter um ato de coragem na sua vida. Por isso que no reino de Deus não existem covardes. No reino de Deus só existem aqueles que são de fato corajosos e querem se tornar verdadeiros filhos e discípulos e seguidores do Senhor, o nosso Deus. Porque como cantou o Sérgio Pimenta na sua canção na década de 80, vida com Cristo é luta, irmão, é ter que nadar contra a maré. Essa é a vida com Cristo, essa é a vida com Deus. Não é uma vida que você vai simplesmente viver e sobejar diante de todas as coisas dessa terra. Não é para você comer do melhor dessa terra, é para você fazer de fato com que o nome de Deus seja conhecido, para você fazer de fato, com que as pessoas deem honra e glória ao nome de Deus e tão somente a Deus. Deus dá então a revelação. Agora, a revelação, ela é profunda. A revelação aqui, então, diz que Deus deu a ele revelação sobre o que vai acontecer. E aqui tem uma interpretação no verso 28. Mas existe um Deus dos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por sua mente quando estavas deitado. E aqui então nós temos duas interpretações sobre os últimos dias do Império da Babilônia. Mas quando nós vamos lá em Apocalipse, eu espero que os irmãos se lembrem, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, se você não se lembrar, você pode entrar lá no nosso canal no YouTube, e você pode acompanhar toda a série de Apocalipse que nós estudamos. Quando nós estudamos o capítulo 10, 12 e 13, nós vamos falar, e eu espero que você traga na sua memória, que nós lemos aqui Daniel, e falamos dessa visão de Daniel. E lá no capítulo 10, 11 e 13, nós vemos que o apóstolo João se utiliza deste momento. Então, a interpretação também é que Daniel, como eu falei de semana passada, também não é uma revelação apenas do tempo em que Daniel está vivendo, mas é uma revelação também para o tempo em que eu e você estamos vivendo. E nós vamos ver mais à frente, quando chegarmos no capítulo 10 de Daniel, nós vamos ver então as 70 semanas de Daniel. E aí nós vamos fazer novamente um paralelo com o livro de Apocalipse e vamos entender sobre o que está de fato acontecendo. Eu quero que você entenda nessa manhã, querido irmão, que a palavra de Deus ela é perfeita. Que a palavra de Deus não é um livro qualquer. Que o que esse texto está sendo descrito para nós, ele tem muito a ver, não apenas com Daniel lá no Antigo Testamento, mas tem a ver comigo e com você. Sobre a postura que o povo de Deus precisa ter diante da terra, diante do que nós estamos vivendo. A revelação então vem diante dessa estátua. E nós vamos ver mais adiante, no capítulo 3, nós vamos ver que então Nabucodonosor, em toda a sua maluquice, manda construir a estátua. Nós vamos ver no próximo capítulo. Domingo que vem a gente vai falar sobre essa construção dessa estátua. E nós vamos ver como Deus manifesta o poder dele sempre em meio às dificuldades da vida humana. E é interessante aqui
que ele fala de todo esse poder. Fala que Nabucodonosor vai ser destruído, que todos os reinos serão destruídos. E serão destruídos de uma pedra que não sabe de onde que veio, nem para onde que fez, mas sabe que tudo ali veio ao chão e virou ao pó. E hoje, quando você olha e você vê o resto das muralhas da Babilônia, e você estuda e vê os textos, ou até mesmo os filmes, que nos mostram a Babilônia antiga e nos mostram os seus vestígios atuais, você vê aquele império que foi construído, os jardins suspensos da Babilônia não resistiram, viraram pó. Assim como também o império dos faraós virou pó. Assim também como o império romano virou pó. Assim como qualquer outro império humano que tenta ser maior do que nosso Deus, ou tenta colocar alguma coisa no lugar do nosso Deus, vai virar pó e sempre vira pó. O que aconteceu com a antiga União Soviética? Virou pó. O texto nesta manhã nos mostra algumas lições muito importantes para a vida. E a primeira lição que eu e você precisamos entender, que todo o governo está nas mãos de Deus. Fale comigo. Todo o governo está nas mãos de Deus. Novamente, todo o governo está nas mãos de Deus. Pode ser a pessoa mais ímpia, pode ser o pior governo, está nas mãos de Deus. Quem o colocou? Deus. Quem o estabeleceu? Deus. É isso que Daniel diz a Nabucodonosor. Foi Deus que colocou você aí. Eu quero que você entenda isso. Isso não é só para Nabucodonosor, isso é para mim e para você. Aonde você está hoje na sua vida. Foi Deus que colocou você aonde você está. Não foi sua competência, não foi algum jeitinho que você teve, não. É Deus quem lhe colocou aonde você está, porque quem está sobre todas as coisas neste mundo é o Senhor, o nosso Deus, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus? E disse comigo assim: Deus é soberano. É soberano sobre a minha vida. Então, não tema o mal. Não tema o ímpio. Não tema aquele que quer lhe fazer o mal. Não tema, porque quem é soberano sobre a tua vida é o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? É Ele que é o soberano sobre a sua vida. Agora, o texto ensina a mim e a você, se nós temos essa fé em Deus, tenha postura. Qual é a postura aqui de Daniel? Se acovardar? Deixar de ser crente? Deixar de orar? Deixar de buscar a Deus? Não. Entenda, irmão, entenda. Se a salvação foi revelada a você por meio do Espírito Santo de Deus, se você conheceu ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, se você tem a benesse da graça de Deus e a benesse da palavra de Deus, Deus quer te usar neste mundo, amém, irmãos? Deus quer te usar, Ele quer te usar e Ele vai usar aqueles que são corajosos. E se lembre da advertência de Apocalipse capítulo 22, que ficarão fora quem? Os que têm covardes, os covardes ficarão fora, porque nós como cristãos precisamos ter postura, e a postura como cristãos é se posicionar como agentes de Deus, como servos do Deus vivo, como agentes de Jesus Cristo, como pessoas que são iguais a Cristo Jesus. É para isso que eu e você estamos existindo, é para isso que nós vivemos. O teu prazer está nisso, a tua alegria está em fazer a vontade de Deus, a tua satisfação está em viver para a glória de Deus e não viver para este mundo. Mas a terceira lição desse texto: não tente ser herói sozinho.
Não existe no reino de Deus ministério solo. Não existe isso. Nem Jesus Cristo foi sozinho. Jesus Cristo foi começar o ministério dele e ele chamou os seus discípulos. O que Daniel faz depois que ele está ali? Chama os 3 amigos. E vai fazer o quê? Vamos orar. Vamos orar. Eu quero falar e declarar hoje em nome de Jesus, para toda a igreja entender. Se você não vem no culto de quarta-feira, eu quero te dizer uma coisa muito especial, meu querido irmão. E eu digo isso como teu pastor, e como servo de Deus, e como boca de Deus para a sua vida nessa manhã. Você está perdendo uma enorme bênção de Deus sobre a sua vida. Não desvalorize a comunhão com Deus. Não perca a oportunidade de buscar a Deus. Não fique inventando desculpa para não estar no meio do povo de Deus. Não priorize outras coisas que não seja estar no meio do povo de Deus. É aqui que tem a tua bênção. É aqui que tem a palavra de vitória para você. É aqui que vai fazer a mudança na tua vida, na tua carreira, nos teus negócios, na tua família. Neste mundo, é no meio do povo de Deus. Não é porque o pastor é adivinho, não é porque o pastor... Não! É porque essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. Buscar-me-eis, com fé, igreja. Buscar-me-eis, quando me buscardes. Então, querido irmão, querida irmã, pare de perder sua bênção. Ah, pastor, mas podia ser encontro em casa e não sei o que e tal. Irmãos, os amigos de Daniel falaram para ele, eu estou contigo, irmão. Amém? Por quê? Porque Daniel foi escolhido por Deus. Daniel foi colocado por Deus para viver essa época. E para ter a coragem de viver essa época. Quero te dizer, querido irmão, querida irmã, eu e você precisamos crescer como igreja, como povo de Deus. Para de viver essa letargia religiosa. Para de ficar vivendo nesse meio religioso. E comece de fato a querer mergulhar em Deus, a buscar no Senhor. A querer mais de Deus na sua vida. Deus quer fazer diferença nesse mundo. Pensa aqui comigo numa coisa, querido irmão. Deus quer ou não quer manifestar a glória dele neste mundo? Sim ou não? Deus quer ou não quer salvar as almas deste mundo? Sim ou não? Deus quer ou não quer trazer a esperança para quem está perdido neste mundo? Sim ou não? Tua casa vai suportar esse tanto de gente? Então nós temos o espaço, nós temos a oportunidade. E Ele está dizendo aqui, Ele foi se encontrar. Qual que é o teu problema? Qual que é a tua dificuldade? Alguém está pedindo para você adivinhar o sonho e não te contou nada do sonho? Alguém colocou uma corda no teu pescoço e falou que vai te matar se você não tiver a solução para esse problema? Você tem um problema maior do que esse aqui que Daniel teve? E Daniel entende aquilo que a igreja primitiva, registrada em Atos capítulo 2, entendeu. Que eles se mantiveram unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e reuniam-se todos os dias no templo e em suas casas, e partindo o pão, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias aqueles que iam ser salvos. Você pode dar um glória a Deus? É na nossa comunhão, meu querido irmão. Mas não adianta você vir aqui, depois que o culto começa, e sai antes do culto acabar. Não adianta isso. Faz como Daniel. Tenha amigos cristãos, crentes verdadeiros, para orar por você. Queridos, tem muitos crentes que têm mais confiança com não crentes do que com crentes. Você é esse tipo de pessoa? A tua vida está irregular, querido irmão. Você precisa ter amigos crentes. Você precisa ter amigos cristãos.
Quem são as 3 pessoas que você liga quando está acontecendo alguma coisa de madrugada? O teu pneu fura de madrugada, na beira da estrada. O teu step está furado. Para quem que você vai ligar? Ele é crente? Se ele não é crente, querido irmão, tem alguma coisa errada aí no teu relacionamento. Você está priorizando quem não é crente, irmão. Você tem que priorizar quem está contigo na mesma missão, porque a nossa missão é grande, é nobre, é preciosa. Ela é a cada dia maior e necessária neste mundo. Sim ou não? Sim ou não? Cada dia mais necessária. Cada dia mais necessária. Essa semana me ligaram, contando da história de um filho de uma senhora que suicidou. E eu parei e fiquei preocupado e pensando, o que está acontecendo? Querido irmão, o texto de Daniel, capítulo 2, diz para mim e para você, que não há impossíveis para Deus, amém? Fala comigo, não há impossíveis para Deus. Mas é eu e você que temos que buscar. É eu e você que temos que buscar. A quarta lição desse texto, querido irmão e querida irmã, e que eu acho que é muito importante para nós entendermos. Verso 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra, que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Como eu interpreto esse texto? Eu interpreto que Cristo Jesus disse aquilo que os anjos declararam no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Handel declarou na sua esplêndida canção, no Aleluia de Handel. Ele reinará para sempre. O meu Deus, o Deus da Sagrada Escritura, reinará para sempre. Ele reina e reinará para sempre. Portanto, não há outro caminho para mim e para você. Não há outro lugar para encontrar vida e esperança, salvação e solução para as nossas vidas, que não seja o Senhor, o nosso Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Não há outro quem tem maior poder para te guardar, te livrar e te abençoar do que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. É Ele que te conhece desde o início até o fim. É Ele quem sabe todos os teus dias sobre a face da terra. E o que Ele deseja de mim e de você? Um coração igual ao de Daniel. Um coração que quando vê um problema, não se desespera, não exaspera, não fica em pânico, mas um coração que sabe aonde tem a resposta. A resposta está em Deus, amém, irmãos? A resposta está em Deus. E lá ele vai diante de Deus, se prostra, se derrama e se levanta. E quando ele se levanta, ele tem a direção certa, a solução certa para as nossas vidas.
é Cristo Jesus, o Senhor nosso Deus. Ele reina, Ele é soberano. Nada foge das mãos e do controle de Deus. Agora, eu e você precisamos ser fiéis a Deus, como Daniel. Feche os teus olhos. Como é que está esse teu compromisso com Deus? Como é que está essa sua vida com Deus? Como é que está essa sua intimidade com o Senhor? Você tem realmente buscado a Ele? Quem são os teus amigos? Quem é a tua comunidade de fé? Quem é o povo ao qual você anda junto, que você caminha junto e que você quer ver Deus fazendo milagres junto com eles? Fica diante de Deus hoje. Coloca a sua vida diante de Deus. Eu vou contar uma experiência, você pode ficar com os olhos fechados. Eu era seminarista e eu tinha acabado de sair da igreja, trabalhava numa igreja em Franco da Rocha. E eu peguei o último trem para voltar para casa. Eu estava de terno, nessa época eu usava terno, com a minha mochilinha, minha Bíblia na mão. Entra dentro do trem onde eu estava, no vagão, um grupo de uns 15 skinhead. Eu pensei, nessa época em São Paulo, tinha muita gente que estava morrendo, eles estavam jogando de dentro dos trens para fora. Eu pensei, Senhor, se é hoje, estou preparado. Tinha um menino que tinha passado alguns dias lá na igreja onde eu estava ajudando, no meio desse grupo. Eu olhei para aquele menino e eu fiquei pensando, por que ele não está com Cristo? Por que ele está destruindo a vida dele com todas essas pessoas? Aí Deus falou comigo, vai lá e fala com ele. Eu falei, Senhor, não vou não, Senhor, perigoso. Eu percebi que um daqueles caras estava com um soco inglês, o outro com faca. Esse povo é esquisito, Senhor, não vou não. Aquele menino olhou para mim. Deus falou de novo, vai lá e fala com ele. Eu olhei para ele, chamei ele, levantei, fui até onde ele estava. Aí eu fui entender que ele era um daqueles líderes daquele grupo. Eu falei o nome dele, perguntei por que ele estava ali, o que estava acontecendo. Ele me perguntou de onde eu estava vindo. Eu falei que tinha acabado de sair da igreja, que eu estava voltando para casa. Foi só isso. No outro domingo, aquele menino estava na igreja. Todos os dias, eu e você estamos sendo expostos a tantas e tantas vidas que precisam só de um pouquinho de atenção, só de um pouquinho de você olhar e falar que a esperança é Cristo, que Deus pode, que Deus tem a solução, e que Deus é capaz de fazer. Deus tem as respostas. Daniel acreditou. Acredita. Daniel tinha amigos de fé, tem amigos de fé. Daniel, ele teve posição, tem a posição.
Eu sei que não é fácil, mas eu sei que Deus pode. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer usar a mim e a você. Como nós cantamos hoje, nós somos cartas de Deus para esse mundo. Deus quer te usar. Você tem a palavra de vida. Você tem a palavra de salvação. Você tem a palavra de cura. Você tem a palavra de um Deus que é poderoso. Você tem a palavra que traz e faz diferença para a vida das pessoas. Quem é o seu Nabucodonosor? Ele não é maior do que Deus. Deus é maior que qualquer. E assim, meu Deus, que o Senhor nos dê a coragem e a ousadia de sermos o teu povo, que nós de sermos a voz do Senhor neste mundo. De sermos aqueles que de fato buscam em Ti a solução para as nossas vidas. Então nesta hora, Pai querido, que o Teu Espírito Santo tire qualquer covardia espiritual, tire qualquer insegurança espiritual, tire o medo, ó Pai, e que o Teu Espírito nos fortaleça nesta manhã, com essa Tua graça, com essa Tua força e com esse Teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode ficar comigo na presença do Senhor, em pé, e ficando em pé, coloca a sua vida para o Senhor. Deus quer nos usar. Deus quer te usar, como Deus usou Daniel. Ele quer te usar. E Ele vai te usar se você o buscar de todo o coração. E que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e as preciosas, eternas e santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nossas vidas e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.